Bom, pessoal, boa noite. Hoje a gente vai falar sobre, então, os indicadores de endividamento, bem como ali vou dar um pouco ali, apresentar, né, fazer uma introdução mais ou menos a outros tipos de ativos que nós temos em bolsa, são os ETFs, né, e os FIIs aqui no Brasil. Os ETFs, eles são mais comuns nos Estados Unidos, eu acho, do que no Brasil até, né, o volume que ele é transacionado lá nos Estados Unidos é muito maior, tem de uma gama bem maior também, né. E são dois ativos interessantes ali, né, para se ter na carteira quando se quer diversificação, né? E o FII também para algumas estratégias também de renda passiva, né, de uma geração de fluxo de renda, né, em alguns momentos. Eu excluí, de certa forma, o BDR porque ele, hoje, né, principalmente também introduzir um BDR aqui, ele é um ativo de pouca liquidez, tá? E hoje você tem opções melhores, né, de investir na bolsa americana. Então, na minha opinião, o BDR é mais para quem tem medo, de certa forma, né, de declarar renda internacional, tá? Só que acaba sendo o mesmo processo também, então, para quem, né, normalmente quer jogar a parte do patrimônio fora do Brasil, tá? O BDR não, eu não acho ele uma boa opção, tá? Então, continuando aqui, começando primeiro, né, pelos indicadores de endividamento, que são mais concisos até, a ideia deles eu acho que é mais fácil de entender, até porque um vai puxando o outro, né? E o primeiro justamente é o DL por PL, que é justamente o nome do indicador, é o próprio fórmula dele, né? Que é a dívida líquida dividido pelo patrimônio líquido, tá? E o que ele tenta oferir? É uma métrica que a gente utiliza para oferir o grau de alavancagem de uma empresa, ou seja, o quanto de dívida que ela utiliza para, digamos assim, aumentar suas operações, né? Porque uma empresa normalmente, né, principalmente as empresas hoje em dia, né, de tecnologia, etc., elas tomam uma certa quantidade de dívida, elas têm um certo prejuízo inicial. Só que tem-se uma esperança de ter um lucro muito grande no futuro, né? Que pode se realizar ou não, mas que justamente também tem também o fato de normalmente essas empresas tendem a ter um grau de disrupção também no mercado, né? Por exemplo, de que ela afeta a estrutura de empresas consolidadas e essas empresas consolidadas que não conseguem acompanhar acabam saindo do mercado, né? Pela própria competição. Então, ele é um grau de também da gente auferir isso. Quanto que a empresa é alavancada? Ela é muito alavancada? Ela é pouco alavancada? Justamente indica o risco financeiro de uma empresa. Quanto maior o indicador, mais a empresa depende de dívidas. Credores como bancos tendem a gostar desses indicadores baixos, né? Porque, óbvio, o banco ele não vai querer também emprestar digamos assim, um dinheiro para a empresa que está muito alavancada. Por exemplo, que esse multiplicador está em 6, digamos assim, tá? E nesse caso, né, um multiplicador de 6 até, pegando aqui já a parte da fórmula, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que normalmente, por exemplo, se eu tenho R$ 1 do acionista, né, da pessoa que detém a ação da empresa, 5 são utilizados em dívida. Ou seja, é uma empresa muito alavancada, né? R$ 5 são dívida, ou seja, que ela tomou dívida para alavancar as suas operações digamos assim, ter esse dinamismo. E aí, claro, dependendo do banco, ele vai poder, digamos assim, ter um certo receio de emprestar esse dinheiro, porque, tá, como que você me garante que eu vou ter esse meu dinheiro de volta, né? Digamos, para o banco isso representa um risco, né? Claro, o banco daí também tem várias métricas de fazer a previsão disso, etc., não só indicadores contábeis, etc., e aí ele pode decidir se vai emprestar ou não. Pode ser interessante ter um DL por PL um pouco mais alto, desde que a empresa tome empréstimos a baixos juros, tá? Porque isso é um fator que impacta também, né? Tá, a empresa pode ter um DL barra PL alto, mas digamos assim que ela tenha um juros relativamente baixo, porque ela consegue precificar com o próprio banco, o banco já conhece ela, né? Se lembra nos indicadores anteriores, é, alguns deles tratavam justamente disso, né? De quanto que uma empresa pode ter ali um poder de precificação com o próprio banco, né? Então, tendo uma linha de crédito, etc., e manter alguns indicadores ali sob controle, tá?
E ele também, tá, ele guarda relações com o ROI na análise ampliada ali, que ele aparece de uma outra forma, sabe? Dentro de um outro indicador, quando a gente for ver ali na análise do Ponte, né? Que eu trouxe alguns nas aulas anteriores, e que ele pode aparecer, né, na do Ponte estendida também, tá? Quais são as limitações desse indicador? O primeiro que é a utilização de valor contábil e não de mercado, que pode gerar distorções no patrimônio líquido. E por que isso? Digamos que eu possa, digamos que a empresa, né, no caso, compre um imóvel a R$ 200.000. Tá, ela comprou um imóvel a R$ 200.000 em 2021, certo? Só que esse imóvel que está lá, talvez não vale mais R$ 200.000. Ele vale agora R$ 250.000 em 2022, certo? Digamos que ela, nesse caso, ela teve até mesmo um ganho com essa variação de preço de mercado. Então, de certa forma, eu vou ter uma distorção ali no patrimônio líquido, porque ela tem um patrimônio líquido maior do que de fato aparece contabilmente, tá? Porque justamente se ela fosse entrar no mercado e vender esse imóvel, ela venderia por um preço maior, né? Então, de certa forma, ela poderia ter até ganho uma valorização, né? Disso e ter um ganho de capital, tá? Não mede capacidade de pagamento, a empresa pode ter um DL por PL baixo, mas não gerar fluxo de caixa. Então, tá, ela tem um DL por PL baixo, mas ela não acaba gerando fluxo de caixa. Então, como que ela vai acabar pagando, né? Seja o juros, seja o próprio principal? É algo que pode impactar, tá? É por isso que a gente vê normalmente esse indicador com o próximo indicador, né? Que é ele também não é, ele não, uma das limitações dele vai ser também que ele não é caixa, né? Mas ele é uma proxy, né? E também dependência setorial. Alguns setores com capital físico intensivo têm DL por PL altos, tá? Que é igual a mesma limitação de alguns outros indicadores, né? Que é a gente não pode comparar esses indicadores normalmente de empresas de diferentes setores, é, e estabelecer, digamos, uma melhor. Ah, essa daqui é menor do que essa, então ela é melhor do que a empresa que a empresa do setor que é mais capital intensiva, né? Capital físico intensiva, como empresa de energia, por exemplo. Então, não faz sentido, tá? De comparar entre melhor. Esse daí você tem que utilizar justamente quando é todas as empresas do mesmo setor. A não ser que você queira ver justamente como é que é uma dinâmica de um setor, etc. Tal. Aí você pode utilizar um indicador esse indicador para isso, bem como os outros, né, que a gente viu de rentabilidade, de liquidez, etc. Eles também são bastante utilizados para isso, principalmente de liquidez, né, que a gente vê as diferenças de cada setor. O próximo, justamente, tá, é o DL por o EBITDA, que, diferentemente, né, do DL por PL, o DL por PL a gente está tratando, né, dois indicadores do balanço patrimonial. Ou seja, eu não estou vendo ali, de certa forma, o quanto que a empresa está gerando de caixa, né? Ou nenhuma proxy dela de geração de caixa. Então, o DL por o EBITDA, a gente vê justamente isso. A gente pega um indicador do balanço patrimonial e divide pelo 1 da DRE, né? Que é justamente um que é uma proxy da geração de caixa. Ele não é o caixa ainda, né? Porque ele ainda exclui, né? Justamente os ganhos antes do interest, que é os juros, as taxas, né? Tributação, depreciação e amortização. Então, não é caixa ainda, mas é uma proxy, tá? Chegando perto de ser um caixa ali, tá? Então, métrica utilizada para oferir o quanto a empresa demora para pagar suas dívidas por meio da sua geração de caixa, né? A gente daí, como falei, utiliza um proxy para isso. Métrica também muito utilizada por credores, né? Porque, digamos assim, a gente quer ver justamente o quanto que a empresa consegue pagar a dívida dela é, com o que ela gere do, do seu, digamos, da sua operação, de certa forma.
Então, justamente algo que, por exemplo, para uma empresa do setor bancário pode ser interessante, né? E como se calcula ela, quase a mesma forma do que a outra, né? Justamente que é a dívida bruta menos o caixa e equivalente de caixa, que daí justamente entre esses parênteses a gente vai ter a nossa dívida líquida, e divide pelo EBITDA dos últimos 12 anos, né? Na verdade, 12 anos não, tá errado, é dos últimos 12 meses, tá? E aí, justamente, se ele for abaixo de 1,5x, né, que isso vai ser um múltiplo, a empresa é muito conservadora ou desalavancada. Entre 1,5x e 2,5, nível controlado. Entre 2,5 e 3,5, nível de atenção, mais comum em setores de capital intensivo, né, porque eles precisam de muita dívida. Por exemplo, é muito comum, por exemplo, também em setor aéreo, porque demanda muito capital, né, como a gente falou nas aulas do setor, então a gente já vai sabendo ali mais ou menos, e acima de 3,5 é arriscado, tá? Então veja como a gente pode também fazer, né, essa análise setorial, de certa forma, justamente, né, partindo já dos indicadores é, e indo para o setor como um todo, tá? Também é algo de se ver, né? Que aqui no caso, na estrutura que eu fiz aqui, né, para as aulas foi mais top-down, né? A gente pega ali primeiro os setores, a economia e vai descendo até uma empresa em específica, tá? As limitações ainda, o EBITDA ele não é caixa, ignora determinados custos, né, como eu falei, é dependente da estabilidade, crises cíclicas podem impactar o indicador, tá? Ou seja, se dependendo, né, a empresa tem alguma componente ali cíclico nela, pode impactar o indicador, bem como também ali uma maquiagem de dados, excluir despesas recorrentes, mas que na verdade o são. O que é isso? Isso normalmente o pessoal fala de contabilidade criativa, né? Que normalmente a empresa costuma pegar e fazer esse EBITDA ajustado, né? Normalmente acho que vocês vão acabar vendo em algum momento, né, notícia, etc., essa palavra, que normalmente quer dizer que a empresa ela fala, tem algumas despesas aqui que elas não são recorrentes, então a gente tira elas. Só que às vezes normalmente essas despesas são recorrentes. E aí a empresa acaba maquiando os dados, né, para ficar mais bonito o número lá, etc. Tá? E justamente a ideia também dele, né, de ver o DL e EBITDA junto com o DL por PL, é que eu posso ter, às vezes, um DL por PL baixo, mas um DL por EBITDA alto, tá? Então, digamos, tem pouca dívida, mas a empresa também é, não gera uma capacidade de caixa para pagar essa dívida dela, né? O que acaba justamente gerando um problema aí para ela também, né? E a gente tem o inverso também acontecendo, tá? Então, normalmente você tem que utilizar justamente esses dois indicadores juntos, tá? Para ter uma maior robustez ali na análise. O DL por EBIT também é a mesma coisa, quase, mesmos ideia, tá? Só que aqui a gente vai descontar depreciação e amortização. A gente chega mais perto ainda um pouco do caixa, mas continua ignorando juros e tributação, tá? E ela é um pouco mais volátil que o EBITDA, né? Porque a depreciação e amortização elas são mais voláteis, então acaba impactando uma das limitações desse indicador, tá? O que ele faz também? Ele mede também o pagamento do principal, tá? Igual os outros também, eles medem o pagamento da dívida líquida, tá? Então, eles sempre vão estar medindo o pagamento do principal, que é uma métrica, e também essa métrica ela é mais conservadora, mas ela acaba não aparecendo tanto, tá? Quanto a do EBITDA, tá? Que acaba aparecendo mais vezes. É a mesma fórmula, né? Tirando só aqui os últimos 12 anos, que são, na verdade, 12 meses, tá? E a gente também é uma razão, né, um multiplicador, e vai nos dar essa ideia. Aqui a gente tem daí também o multiplicador de alavancagem, métrica utilizada para oferir o grau de utilização de capital de terceiros para financiar os ativos da empresa, tá? Componente-chave da análise do ponte, né, que ela aparece aqui também na do ponte estendida,
e mede a alavancagem de forma mais abrangente, tá? Por que que ela mede a alavancagem de mais abrangente? Justamente pela fórmula dela, né? Que é justamente um multiplicador de alavancagem que também aparece como uma alavancagem financeira, que é igual ativo total dividido pelo patrimônio líquido, que é o PL. Quando eu pego o ativo total, de certa forma, né, o que eu estou pegando? Eu estou pegando aquela parte esquerda do balanço patrimonial e dividindo pelo patrimônio líquido, que é aquele que é, digamos assim, dos sócios, né, de fato, que não é advindo de dívidas, é de capital dos sócios, ou seja pela geração operacional da empresa por meio de lucro, né, que vem da DRE, e aí vai parar lá nos componentes do PL, reserva de capital, reserva de lucro, etc., né, coisas e tal. E aí a gente vê o quanto que é de dívida e o quanto que é justamente da empresa ter gerado isso, né? Dela ter gerado o próprio, digamos assim, o próprio dinheiro, a própria receita, o próprio valor, tá? E aí justamente a gente consegue medir o grau de utilização de capital de terceiros, de dívida, que a empresa contraiu com o banco, etc. E é também, né, de certa forma, a razão. E veja que esses indicadores, querendo ou não, eles é, têm uma roupagem, né? Mas nada mais são do que dividir um pelo outro. Dividir uma conta pela outra e ver o quanto que de participação, de porcentagem, né, tem determinada característica. No fim das contas, é isso, né? E aí, por exemplo, no caso, se a gente tiver um ativo total ali que, por exemplo, a razão é de 2 vezes do patrimônio líquido, né? A gente tem ali que a empresa está pegando é, duas, o dobro, né? O que ela tem de patrimônio líquido mais o ativo total, né? Mais o que ela tem em dívida, né? Que daí vai formar um ativo total. E justamente essa razão que a gente vê para ver mais ou menos quanto que a empresa está alavancada, tá? E aí, qual que é a relação dela com a análise do Point estendida? Análise do Point estendida, né, que a gente viu que é o ROI, né, o Return of Equity, né, que vai ser justamente a margem líquida vezes o giro de ativos vezes a alavancagem financeira, ou seja, ela aparece aqui, tá? Porque o que acontece? Se a empresa está pegando dívida e consegue ter um ROIC maior, né, ela, digamos assim, ela está gerando valor para o investidor, tá? Então ela está gerando valor em equity, justamente para o investidor, que é o equity, é justamente patrimônio líquido, é, que é uma tradução, né, para isso. E aí, justamente, se ela consegue pegar esse dinheiro de dívida e conseguir aumentar ele, né, chegar e aumentar ele, ela está gerando valor para o investidor, tá? Então é uma forma justamente da gente ver, introduzir esse conceito de alavancagem para ver o retorno pro investidor, tá? É por isso que é estendido. A gente antes tinha pego só essa parte aqui, né, da margem líquida e do giro de ativos, para ver se justamente esse giro de ativos dela estava gerando, digamos, retorno para o investidor, tá? E aí a gente agora engloba tudo. As limitações, ainda a mesma coisa, né? Usa valores contábeis, podendo gerar distorções, e não mede a capacidade de pagamentos também, tá? Que é justamente o quanto que a empresa consegue pagar, né? A gente não está vendo isso. E aí a gente tem que analisar justamente com os outros indicadores, né? Com DL por PL, que daí a gente consegue ver a capacidade de pagamento tanto do principal quanto dos juros, né? O próximo indicador, por exemplo, ele é mais focado nos juros, enquanto os outros três, na verdade, né, que eu tinha mostrado até agora, eles são mais focados no principal, tá? Que, né, o principal vai ser o quê? Vai ser justamente o quanto de valor que eu peguei no início, né? Digamos assim, ó, eu peguei um empréstimo de 5.000, digamos que no final, né, um empréstimo simples,
teve uma taxa lá que eu tive que pagar, digamos assim, 500 reais em juros. O principal é 5.000, os juros é 500 e aí depois o montante final vai ser 5.500. Aí normalmente aí os outros indicadores vêm justamente o pagamento do principal e não dos juros, tá? E aí a gente tem para isso justamente o ICJ, que é o Índice de Cobertura de Juros, que justamente é uma métrica utilizada para medir a solvência imediata e o risco de crédito, ou seja, de pagamento, principalmente focando no pagamento de juros. E ele é determinante, principalmente para o rating de crédito das empresas, tá? Se elas são boas pagadoras de juros. Porque se uma empresa não é uma boa pagadora de juros, ela então vai ter dificuldade, né, para conseguir crédito, porque querendo ou não, o banco ele vai justamente ganhar dinheiro emprestando e ganhando esses juros, né, das empresas, tá? E justamente, tá? Ele protege, digamos, analisar esse indicador protege contra volatilidades macroeconômicas, né? Porque se, por exemplo, os juros aumentam e se a empresa é uma empresa que detém já problemas, digamos assim, de pagar os juros agora, se os juros vai aumentar mais ainda, então ela vai ter mais problemas. Então, muito provavelmente vai impactar mais ainda, digamos, para ela ter justamente acesso ao crédito, né? E a forma que se calcula, né, a gente pega aqui nesse indicador, a gente pega o EBIT dividido pelas despesas financeiras brutas, que é justamente os juros, né? Que vai dar daí justamente a capacidade que ela tem de pagar por meio do EBIT os juros dela. Se ela for menor do que 1, né, justamente então, ou seja, ela vai ter, se ela é menor do que 1, ela tem mais despesa financeira do que EBIT, então ela está insolvente, ela não consegue pagar todos os juros que ela tem. Se ela está entre 1,5 e 2,5, é considerado uma zona de risco, né? Ela consegue ali ainda pagar, mas com pouca, digamos, margem. Se for maior que 3, ela consegue pagar muito bem os juros dela sem mais grandes preocupações, tá? E aí o problema justamente é que o EBIT não é caixa, e juros são pagos com caixa, né? É, justamente, tá? Porque né, os juros, né, normalmente para o banco, ele vai exigir já o dinheiro líquido, né? Sempre não vai exigir algum tipo de garantia nem nada, ele quer normalmente o dinheiro já pago ali no dia que vai vencer. Então, o EBIT ainda, como ele ainda não está contando justamente o próprio juros e também a tributação, ele não é caixa, né? Ele é uma proxy que a gente usa. Ignora justamente o pagamento do principal, né? Então ela pode pagar os juros, mas às vezes ela não pode pagar o principal, que é um problema também, né? Justamente se vai ser algo que vai ser impactado. E, bom, os juros também às vezes podem ser variáveis. O que que é isso? Às vezes eu posso não ter um juro pré-fixado, por exemplo, eu assinei um acordo lá que foi de 5% ao ano e está, eu sei que é 5% ao ano, mas às vezes ele pode ser pós-fixado. Então ele pode ser pós-fixado no IPCA, ele pode ser pós-fixado em algum indicador que varia no tempo. Então, se ele varia no tempo, ele pode aumentar. Digamos que se, por exemplo, o PCA saiu de 4% em um outro ano foi para 10%, vou ter que aumentar, né, esse pagamento, né, desses juros, que é comum, né? Querendo ou não, né, os títulos públicos, né? Por exemplo, um exemplo é o próprio título do Tesouro, que é normalmente alguma taxa mais de IPCA, que justamente ele é um pós-fixado, né? Que vem trazendo isso, tá? E agora, né, terminando justamente os índices de endividamento, trazer alguns outros tipos de classe de ativos, que é principalmente os ETFs, que eles podem ser divididos em vários tipos, né? Um aqui no Brasil a gente ainda tem poucos ETFs assim se comparado com o mercado americano, tá? Mas ao mesmo tempo já tem de certa forma uma gama ali um pouco maior, tá? Então, por exemplo, a gente tem os índices de ações amplos, né? Ou seja, o que que eles querem ver? Eles querem normalmente chegar sempre em um benchmark, tá? Os ETFs sempre eles vão se pautar em algum benchmark. O que que é isso? Eles querem chegar próximo de algum indicador de referência que por si só esses indicadores de referência são índices também
de que estão avaliando algum segmento, alguma coisa. Por exemplo, o Ibovespa, ele é justamente uma métrica, né, um índice, para ver o quanto, digamos, as principais ações na Bolsa do Brasil estão performando. Não lembro, eu acho que são as principais 100, alguma coisa assim, tá? Ou as principais 50 que estão performando, né? E ver o crescimento de todas essas ações juntas e ver o impacto, né? O peso que cada empresa tem. Então, por exemplo, o Bova 11 tenta replicar justamente o índice Bovespa, tá? E ele justamente está dentro dessa índice de ações amplos. Os fatores, nós temos também de fatores estratégicos, ou seja, o que seria isso? Bom, digamos que eu quero investir em empresas de dividendos. Só que eu não quero uma, duas, três empresas, eu quero uma cesta de empresas de dividendos. Então, eu vou optar talvez por um ETF, justamente como o Divo 11, que ele embarca uma cesta de empresas de dividendos e que essas empresas vão me render dividendos. Eu tenho o Small 11, que também é focado em small caps, ou seja, empresas menores com um potencial ali de crescimento maior. Eu tenho no Brasil também é muito forte, né, agora, os ETFs de renda fixa, que normalmente visam replicar algum índice de renda fixa, né, como o IMAB 11, né, de PCA, e o IRFM 11, que são pré-fixados, tá? E também nós temos alguns de criptomoeda, né? O principal eu acho que é o Hash 11, que talvez vocês já devem ter ouvido falar em algum momento, tá? Porque ele é uma cesta de criptos, né? Então ele envolve ali, por exemplo, criptomoedas como Bitcoin, o Ethereum, Solana, tem algumas outras, né? Tem mais ainda nele, se eu não me engano. Só que os principais são justamente Bitcoin, Solana e o Ethereum. E nós temos, e ele é interessante justamente para quem quer diversificar uma carteira ali de Bitcoin, né? Mas que quer investir em cada um e quer também ter outros menores, né? Então você teria uma cesta ali mais diversificada, então você estaria menos propenso ao risco. Mas também você abre mão, de certa forma, dos ganhos, né? Em potencial. E você tem também o BIT11, mas que não é muito interessante, na minha opinião, porque como ele já é uma só um ativo, né? Ele está tentando replicar o próprio Bitcoin, então teria por, a gente compra então um Bitcoin direto, né? Mas ele é interessante para algumas pessoas que queiram talvez ter mais facilidade. Ah, eu quero comprar na minha corretora não oferece Bitcoin, ou ela tem uma taxa menor, então vou optar por STF. Mas não é muito interessante na minha opinião, tá? E no americano a gente tem mais índices, tá? Primeiro, a gente tem justamente os índices de mercado amplos, que tem daí de todo tipo de mercado possível, tá? Tem desde o mercado americano, quanto de, né, por exemplo, o Volvo, que é o mais famoso, que ele replica o S&P 500, que é da Vanguard. Tem o VTI, que replica todo o mercado mesmo, né? Então, ele é um Total Stock Market, ou seja, ele pega todo o mercado mesmo, não só o S&P 500. É quase como se estivesse investindo ali na economia americana, de fato, né? Não só nas principais empresas do mercado acionário. E a gente tem também, né, nos Estados Unidos, setoriais, né? Por exemplo, XLK, que foca mais nas empresas de tecnologia, então vai ter as ações da Nvidia, etc., tudo no mesmo pacote. XLE, de energia, né? A gente tem também de fatores e estratégias também lá, né, que é bem comum. Por exemplo, a gente tem o VTV, que é baseado em valor, ou seja, empresas de crescimento, né, que tenham que tenham uma expectativa de que ela gere valor alto daqui a um tempo, né? Justamente também o growth, que é de empresas que também estão querendo crescer maior, né? Na verdade, valor, na verdade, o contrário, desculpa, cometi um erro aqui, mas o de valor ele é mais de empresas que já têm, eu acho que um porte maior, né? E então ela já agrega valor. E aí o growth é justamente de empresas que estão querendo crescer e que têm uma expectativa de crescimento muito maior. Tem o SMV, focado em baixa volatilidade, né? Empresas
são negociados muito também. Renda fixa, né? TLT, ou seja, aqui um ETF que engloba grande parte dos títulos americanos com investimento de mais de 20 anos, tem o SHV de curto prazo, né? E tem de commodities, que eu acho que é o mais interessante, né? Que é diferente também, né, do que a gente tem no Brasil, que é o de GLD, que é de ouro, e o SLV de prata. Que, né, o GLD ele é um índice que replica o ouro, e eles têm lastro em ouro real, né? Então, tipo assim, é, é um fundo que de fato compra ouro para manter em caixa, e aí ele justamente faz esse benchmark entre o preço do ouro, né, do mercado, e o quanto que ele mantém de reserva para lastrear, digamos assim, né? É justamente isso. E é uma interessante justamente para você investir em ouro sem ter que guardar ouro, né? Porque querendo ou não, quando você investe em ouro, você tem de certa forma inconveniente de ter que guardar ele, você tem que levar ele de um lado para o outro, né? Então, não é tão fácil também comprar ouro é, no Brasil, ouro puro, principalmente em barra, né? Que normalmente nos Estados Unidos é até mais fácil. Você compra até em loja de, como a própria Costco, você compra umas barrinhas de ouro lá, você sai com uma barra de ouro de 24 quilates. Aqui no Brasil seria mais em joias, etc., esse tipo de coisa, tá? E o que que eu preciso justamente analisar no ETF, né? O ETF ele é menos até coisas de análise do que ações, né? Tanto o ETF quanto fundos imobiliários. Primeiro é um índice de referência, né? Ou seja, o que que ele está querendo se referenciar? Né? É no mercado americano, é em um índice que mede justamente o mercado americano, um índice que mede a economia chinesa, né? Que já é uma proxy daí no caso. Né? Justamente isso é a primeira coisa a ser feita. Depois a taxa de administração, que normalmente tende a ser baixa, tá? Mas é algo que tem que se ver, ela de 0,59%, porque você vai ter que ficar ciente, né, de quando você vender esse ETF, se liquidar ele, você vai ter uma taxa de administração pelo valor ali que está liquidando. Né? Qual que é a liquidez? Né? É um ETF que está sendo negociado muito? É um ETF que está sendo negociado pouco? Para eu me desfazer desse ETF vai demorar muito? Né? Por exemplo, ou eu até não consiga me desfazer? É um problema que tem que ser visto. Né? O erro de aderência, que é o quanto normalmente o ETF ele destoa é, do benchmark dele, né? Que ele está tentando se aproximar. Ele se destoa pouco, muito, etc. Né? O AUM, que é justamente Assets Under Management, que é justamente o patrimônio, né? O quanto de ativos tem sobre justamente a gestão, né? Desse ETF, desses fundos, etc. A política de dividendos que é mais relacionada no Brasil, tá? Só uma distinção aí para quando também, caso vocês queiram investir na Bolsa Americana, né? Que na Bolsa Americana, quando você investe em um ETF, por exemplo, de dividendos, o ETF ele vai pagar um dividendo para você normalmente e você vai ser tributado. No Brasil, o que normalmente os ETFs fazem, né? Os fundos que administram, eles não pagam dividendos, a maioria deles, alguns pagam, mas a maioria não paga, e eles reinvestem daí no próprio ETF, tá? E aí, no caso, ele é uma forma de, digamos assim, você pagar menos imposto aqui no Brasil, tá? E também a exposição geográfica. Por exemplo, se eu vou investir, por exemplo, num ETF aqui no Brasil, focado, por exemplo, no mercado americano, não tem mais muito sentido eu pegar um ETF no mercado americano que também replica o mercado americano, sabe? Que tenta chegar na índice de referência do mercado americano, tá? Então, não é interessante porque eu estou me expondo daí muito na geografia para lá, né? Então, talvez seria mais interessante eu abrir mão desse meu ETF aqui no Brasil e ficar só com o do ou com um Volvo, né? Por exemplo, o SP500, que que tenta justamente replicar o SP500 e talvez ficar com outro aqui no Brasil, etc. Tá?
Só daí compartilhar, mudar aqui minha tela justamente para mostrar para vocês, tá? Mais ou menos como que aparece é, ele na questão, né? Justamente quando a gente vai ver, né? Eles em específico, tá? Que normalmente ele vai aparecer assim, tá? Normalmente você pode colocar, tá? Os ETFs você pode colocar e digitar, por exemplo, a sigla do ETF. E normalmente sempre, esses ETFs normalmente eles são administrados por grandes gestoras, como a BlackRock, a Vanguard e também outras, né? Tem várias também menores, mas acho que a mais conhecida que talvez sempre todo mundo já ouviu é a BlackRock. E aqui eles trazem bastante um resumão, tá? Por exemplo, qual que é o índice de referência, por exemplo, desse aqui? Esse aqui é o MSCI China Index, que ele também, né, esse MSCI, que se eu não me engano, acho que é da Morgan Stanley, que já é um índice que tenta replicar a economia chinesa. Então, de certa forma, a gente está pegando esse ETF, ele é um índice de um próprio índice, né, que já é uma proxy, né? Que todo índice acaba querendo sendo uma proxy, né? Não é, eu lembro até que eu falei aqui no curso, né? O índice de inflação não é em si a inflação, mas é o termômetro que mede justamente a temperatura, né? A gente pega uma cesta representativa e mede essa temperatura da cesta representativa para chegar próximo do que seria a inflação verdadeira, né? Que é um processo estatístico de estimação. E aqui eles trazem justamente por exemplo, rating, né? Por exemplo, o quanto que ele é ranqueado pela Morningstar, 3 estrelas, o número de títulos, rendimento dos últimos 12 meses, tá? O múltiplo preço por lucro, tá? Múltiplo preço por valor patrimonial também, que esse aqui é mais interessante de ver até para FIIs, né? Como vou mostrar, mas ele é interessante, né? Quer ver justamente o quanto que eu estou pagando o preço pelo valor de patrimônio que tem nesse 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 ativo, né, nesse TF. Aqui as taxas, justamente, ó, 0,59, e aqui os ativos que estão dentro desse ETF. Ou seja, veja que, por exemplo, assim, aqui eu tenho 57 ativos, eu tenho bastante empresas americanas, quer dizer, chinesas, aqui no caso, né? E aqui todo o setor, o valor de mercado delas e o peso que elas têm. Veja que tem muito, ó, na primeira página aqui já tem empresas que têm um peso menor. Porque qual que é o maior peso, né, da STF, justamente qual a maior aposta, né? É justamente da empresa da Tencent, que é uma das principais empresas, né, de comunicação chinesa, que está desde jogo, ela tem muita ação, né, a Tencent tem muita participação em empresas americanas mesmo, né? Eles têm, se não me engano, parte da Riot, da Epic, né? E outros setores de comunicação eles têm também muita presença. A Alibaba, né, que é a grande é o grupo por trás do AliExpress, tem 11 de peso, então ó, só 2 empresas já têm esse peso nesse ETF, que tenta replicar o índice da economia chinesa de quase 30%, né? 2 empresas, então é algo bastante representativo. E aqui a gente vê os principais setores também, né, disso. E aqui é onde eles são negociados, tá? Bolsa Mexicana de Valores, Nasdaq e a Santiago Stock. E aqui, se eu não me engano, tinha nessa seção aqui a média anual, né? E o acumulado, né? De quanto eles trazem também o acumulado de quantos anos, né? Por exemplo, se eu investi há 5 anos atrás, eu tive um retorno acumulado baixo. Se eu investi em um mês, eu tive um retorno acumulado disso, de 3 meses disso, de 6 meses disso. E claro que não é, né? Eles sempre acho que até colocam aqui discricionado que não é garantia de, de rendimento futuro, tá? Garantia de justamente rentabilidade futura. Eu lembro que tinha aqui também aparecido. Normalmente eles trazem também, tá? O, o quanto eles saíram, né,
do índice de benchmark, tá? Normalmente acaba trazendo isso, mas não acabei não achando aqui. E justamente é uma ideia de justamente chegar e comprar, né, esses ativos que dão, de certa forma, formas de é, adentrar e investir em outros mercados. O problema é que, por exemplo, a China, se por exemplo eu estou interessado em investir na economia chinesa, normalmente é até mais fácil eu comprar os ativos das empresas que eu julgo que são boas, dadas as análises que eu fiz, né, direto na bolsa já americana, que muitas delas já estão presentes lá, tá? Então é algo que pode ser já interessante. E por fim, né, a gente tem daí os fundos de investimento imobiliário, que eles são mais comuns no Brasil, né? Eles são, acho que só no Brasil, na verdade, que a principal ideia deles é, querendo ou não, trazer uma carteira que tenha um fluxo de caixa, né? Um fluxo de renda ali para a pessoa que está investindo nele. E eles normalmente se diferenciam em dois tipos. O primeiro é o de galpões, lajes, shops, renda, que normalmente é falado de tijolos, ou seja, que são justamente investimentos imobiliários, de fato. Então é um investimento que a gente, por exemplo, pega nós aqui, né? A gente pega, por exemplo, nós da LMF, nos juntamos, falamos, a gente consegue comprar um shopping, aí a gente compra esse shopping e bota daí as salas comerciais para alugar, e aí a gente ganha desse aluguel, né? Uma renda para nós, tá? E de certa forma daí também o nosso capital vai estar imobilizado, né? Então, ou seja, o dinheiro que a gente gastou para a compra desse shopping vai estar imobilizado justamente no imóvel, né? E eles são uma forma justamente de estruturar, de certa forma é interessante porque eles são uma forma de estruturar, digamos, grandes empreendimentos que necessitam de maior escopo, de, de capital financeiro, né? Então eles são justamente interessantes por isso. O papel também, que normalmente é sempre IPCA ou CDI, que também é um fundo, né? Que normalmente, ou seja, qual que é a diferença também? Eles também são relacionados a imóveis, só que acontece é que agora esse fundo ele não é dono necessariamente de um shopping. O que que eles são donos? Eles chegam, por exemplo, eles emprestam, eles pegam, emitem um CRI, digamos assim, para uma pessoa, né? Uma pessoa física, a uma taxa, pegam esse dinheiro que a pessoa emprestou para eles e podem emprestar para um outro, uma construtora, a uma taxa, dado fixar o IPCA, o CDI, etc. E aí eles pagam justamente, é, emprestam esse dinheiro para essas construtoras, elas fazem as suas obras e depois vão pagando para esses fundos, tá? Normalmente isso daí é feito também, que é algo bem comum. E tem o híbrido também, que é uma junção dos dois, tá? Que mantém tanto imóveis quanto papel. E tem também um outro que é um fundo que investe em fundo, tá? Que eu não trouxe aqui, mas ele justamente tenta. Ele é um fundo que, digamos, tem vários papéis de fundos dentro dele, tá? Que visa justamente diversificar ainda mais os FIIs, mas não sei se é uma estratégia tão interessante para compra, manter em carteira, sabe? Do que justamente analisar um fundo ali que dado é interessante e manter ele, tá? O que analisar em geral? O dividend yield, né, que é o quanto o fundo paga de renda anual em relação ao preço da cota, liquidez diária, ou seja, o quanto que esse fundo tem liquidez, tem gente demandando o mesmo, e a gestão, né, a gestora. Qual que é a gestora? É uma gestora já experiente com reconhecimento de mercado, como a XP, a BTG, a Quinha, a Credit Suisse, é uma gestão mais duvidosa, mais iniciante, digamos assim, né? Para análise de tijolo, a gente tem o preço por valor patrimonial sendo o principal indicador, né? Ambos, na verdade, tanto no de tijolo quanto no de papel, vacância e localização, tá? Então, por exemplo, a gente pega
aqui, né? E a gente pega justamente esse aqui, que é o HLGL logístico, tá? E aqui a gente vê que o dividend yield dele é de 8,27%, tá? Então ele me paga, do valor que eu investi em uma cota, ele me paga 8,27 em dividendos, em renda, tá? Eu vou ganhar esse valor aqui nos últimos 12 meses, né? Olhando para o passado, mas não garantindo o futuro, tá? O que se ganhou justamente nos últimos 12 meses, tá? Ele teve uma valorização, né, de 10%, ou seja, quem comprou aqui em um ano aqui nesse valor, justamente do 19 do 11 até a data de 19 do 11, teve justamente uma valorização de 10,59%, tá? Pode subir, pode descer, ambos podem acontecer. Mas o principal, justamente, né, que a gente tem que ver é justamente o preço, né, por valor patrimonial, que ele, se não me engano, no status invest, ele aparece mais ou menos aqui para baixo, que normalmente o preço por valor patrimonial ele já aparece dado, tá, para grande parte das coisas, né, por grande parte dos fundos, etc. Aqui, o preço por valor patrimonial, ou seja, ele está de certa forma subavaliado. Por quê? Porque o preço dele está, eu estou pagando menos nessa ação não, nesse ativo, dado o valor patrimonial, ou seja, tudo que ele tem em patrimônio no, na carteira. Então, eu estou pagando menos pelo patrimônio que esse fundo tem, tá? Normalmente, fundos imobiliários eles tendem a ter isso aqui muito próximo, tá? Muito próximo justamente do valor de mercado deles, porque é raro justamente dos bons fundos terem um valor muito distante. Ele é muito bem precificado, os fundos imobiliários. Eu acho que eles são menos é, expostos a algumas variações assim de sentimento que tem em ações, né? De notícias, etc. E a gente também, justamente analisando, a gente, por exemplo, quando a gente trata de fundos imobiliários, a gente tem que ver qual que é o indicador. O principal indicador aqui é IPCA, se comparado com o GPM. Então a gente sabe ali que não vai ser talvez um ganho tão grande, porque o GPM ele tende normalmente a ser maior que o IPCA, né? Ele costuma ser mais amplo, então ele costuma ter um aumento maior, tá? Qual que é o principal estado que tem? Aqui São Paulo, Minas, Santa Catarina, Rio de Janeiro, e aqui eu imagino que seja outros, tá? Que aqui não aparece, mas eu imagino que seja outros. E aí, no caso também, né, se fosse aqui pegar uma análise ainda mais específica ali, a gente poderia entrar dentro do fundo mesmo, né, e do RI do fundo e ver justamente quais são as localizações específicas de cada fundo. Ah, ele está normalmente na Presidente Dutra, ele está em qual cidade? São José, uma cidade que está perto ali de, uma, de um complexo logístico, ou é uma que está muito longe, está meio afastado, etc. Outro componente essencial é a vacância, né? Que normalmente é ver o vencimento dos contratos e quantos eles estão, digamos, vagos, tá? Principalmente isso vacância é muito importante em shopping, porque sempre vai ter um período de vacância ali e isso justamente querendo na vacância é péssimo para quem tem imóvel porque a custo de oportunidade perdido de deixar ter valor, né? Inclusive, né, ele traz até mesmo aqui os próprios imóveis. HLGL extrema, HLGL Cone, ou seja, todos os imóveis aqui, né? Blumenau, Rio Claro, Tech Tower, Betim, Ribeirão Preto, Itapevi, Torino. Então,
a gente consegue ver isso aqui também já, né, no próprio site, né, de certa forma, mas também poderia ver pelas relações com o investidor que as empresas têm. E claro, quanto maior a porcentagem dos contratos ter investimento alto, melhor. Porque quer dizer que eu tenho um contrato ali que me garante mais tempo de eu ter uma determinada renda e essa renda sendo indexada por algum é, indexador para eu garantir a continuidade digamos, de ganho da minha renda, né? De certa forma. E também a gente tem aqui também a relação por segmento, né? Que a gente tem como ele é principalmente logístico, ele tem aqui imóveis industriais e logísticos, fundo de desenvolvimento, né? Que normalmente costuma ser o BNDES, etc. E alguns outros bancos também abrem, estaduais têm seus fundos, e shoppings que é pouca porcentagem, né? Mas tem. Então, como ele tem pouco shopping, ele acaba se caracterizando como industrial e logístico, principalmente, tá? E no caso, tá, por fim, os de papéis é quase a mesma coisa, tá? O de papel eu acho que é até mais simples de se analisar. O de tijolo ele tem mais coisinhas em específico, tá? De se analisar, mas também o preço por valor patrimonial, né? Só, por exemplo, aparecendo aqui mostrando, por exemplo, esse aqui, diferentemente do HGLG que a gente tem, ele é um pouco, ele está um pouco acima, digamos assim, a gente paga um pouco a mais do patrimônio desse fundo, né? Então a gente paga um pouco mais caro, digamos assim, nessa cota, né? Mas ele teve uma valorização um pouco mais alta e ele teve um dividend yield mais robusto, né? De 13% nos últimos 12 meses. Só que aí que tem um outro problema, né? Eu vou ganhar 13% em 12 meses, né? Então, o que que me impede de botar o meu dinheiro na Selic e deixar lá e dane-se, né? Porque eu vou ganhar 15%, né, no período ali, digamos, de um ano, digamos assim, porque a gente está, por enquanto, na Selic está se mantendo ali muito estável nesse patamar, né? Então, justamente é isso que também tem que ser analisado justamente o dividend yield, porque ele é a expectativa de retorno que a gente tem. Por mais que ele não garanta, né, futuro, é a expectativa, de certa forma, que a gente tem para esse ganho futuro, tá? E, normalmente, tá, o de papel, justamente a gente vai analisar o indexador e o risco de crédito de quem são os devedores, tá? Que normalmente aqui ele é até mais simples, né? Que a gente vai ver daí o caixa, que aqui, por exemplo, no caso, é praticamente títulos públicos, né? E aí aqui a gente teria que entrar talvez no justamente qual é o tipo de título público que tem justamente isso, né? E aí eu acho que é até mais fácil daí pegar justamente do que desses sites assim que pegam e fazem um resumão, né? Nesse caso de papel, eu acho mais interessante pegar a própria RI, né, a relações de investidor do fundo, do determinado fundo, que lá vai estar mais específica, até mais simples, eu acho, de entender. E até para resumir, de certa forma, hoje ficou mais fácil, né? Você pega, joga no notebook LM e às vezes você já pega ali o que tu quer. Ah, quero que a IA me traga justamente quais são os principais devedores que tem nessa coisa, qual que é o principal indexador, quais os principais problemas, etc. Entendeu? Que é algo que, de certa forma, a gente consegue resumir bastante, tá? Bom, pessoal, essa foi a aula de hoje, né? No final do curso até. Espero que tenha, pelo menos, dado um principal conhecimento ainda, né, que inicial. A gente poderia conversar mais a fundo, entrar mais a fundo em determinadas questões, mas a minha ideia nessa disciplina, até que eu não pedi trabalho, é que vocês peguem justamente, talvez até despertem a curiosidade, né, para pegar justamente os indicadores, pegar mais a fundo, talvez ler a literatura, etc.,
e para justamente investir de certa forma com mais confiança. Não necessariamente você vai talvez querer seguir uma carreira de investment banking, de M&A, né, de lidar com esse tipo de coisa, mas talvez seja interessante para você, pelo menos talvez perder o medo de investir em ações, né? Ficar, talvez, diversificar a renda, né? Acho que talvez um ponto que poderia ser tratado, né, que eu gosto até de investir no mercado americano, é que talvez a gente poderia ter tratado até de questões de declaração de renda, né, de ações, etc. Apesar que normalmente é a mesma coisa, quase, mas é algo que afasta muita gente do mercado americano, hoje ainda, é a declaração. Mas a minha ideia é justamente ter dado esse ferramental, de certa forma, básico, para que daí depois vocês possam ter um mínimo de confiança, né, para na hora de conseguir analisar uma empresa e investir o seu dinheiro, né, futuramente, ou agora mesmo, é, nesse tipo de ativos, que normalmente é um tipo de ativo, né, quando a gente vai falar até com as pessoas que são de fora da universidade, que tem muito medo. Fala, vai variar, e aí vê aquela queda, e não fala, meu Deus do céu, agora acabou tudo, meu dinheiro virou pó. Então é algo que justamente vê, justamente os fundamentos da empresa mudaram? Não mudaram, então talvez seja uma variação muito de curto prazo, né, que não tem fundamento justamente, né, por isso que vem de análise fundamentalista, tá? E aí justamente não vou pedir um trabalho, etc., porque seria mais o trabalho, se eu fosse pedir, seria um trabalho até de que talvez seria muito focado, né, os trabalhos anteriores aqui eles são muito focados na questão de investment banking, né, tem até um drive antigo, né, das turmas anteriores, né, mais antigas de análise fundamentalista que pede e de certa forma é uma análise de uma empresa como se fosse justamente um case de investment banking, né? Então, justamente pegar, fazer uma descrição bem detalhada da empresa, mas como o meu foco justamente é mais na pessoa física, tá? Não tanto talvez no investment bank, eu optei daí justamente por trazer justamente essas visões mais de gerais, tá? De cada indicador, etc., e de como tentar talvez pensar, olha, a teoria econômica, como se junta com as ciências contábeis e como os indicadores sendo analisados em conjunto, eles podem falar algumas características já das determinadas empresas, determinados setores, e ver se essa empresa é boa ou não para se investir, tá? E claro, para quem daí quer se aprofundar, sempre tem mais, né? Tem análise técnica, tem uma análise fundamentalista daí que vai mais também, ainda mais em complexidades de cada indicador, etc. Mas como também é mais uma introdução, né? É justamente uma tentar despertar, né, para justamente pegar o interesse, né, por esses indicadores para daí a gente fazer justamente as escolhas mais assertivas. E bom, agradeço justamente por quem esteve aqui, né, no momento, nas aulas, né, presenciais, quem conseguiu estar, e também quem não conseguiu estar, mas viu, né, as aulas de forma online. Espero que tenha agregado em alguma componente. E é isso, pessoal. Bom final aí de curso para nós também. Muito obrigada, Gabriel. Obrigada, Gabriel, pelo semestre de aulas. Até mais, então. É nóis. Até Tchau, mais. tchau. Tchau, tchau. Tchau.